tudo bem? Meu nome é Vitória, eu moro na China, tem 5 anos, mais especificamente em Xangai, e boa parte do tempo que eu tô morando aqui na China, eu trabalho como professora na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Hoje eu tô aqui a convite do Centro-Ásia para contar um pouco da minha experiência morando na China e também aprendendo chinês. Eu comecei a aprender chinês em 2015, quando eu fiz a escolha de fazer os cursos regulares de chinês do Centro-Ásia. Nessa época eu morava em Curitiba, e então eu fiz essa escolha exatamente porque eu estava na graduação e eu estudava China, né? Eu fazia um curso de graduação de Relações Internacionais. E eu continuei a estudar chinês no Centro-Ásia até o momento que eu comecei o meu mestrado na Universidade de Brasília e depois que eu vim para a China em 2018. Mas, de fato, ter feito essa base inicial do aprendizado no Centro-Ásia realmente abriu muitas oportunidades para mim em termos do meu trabalho e do meu estudo e também de explorar mais a fundo esse universo do aprendizado de línguas e cultura chinesa. Que do meu ponto de vista pessoal, a principal dificuldade é exatamente esse começo. É o começo quando você tem que se adaptar ao sistema, como a língua funciona, então o uso dos caracteres, a questão tonal, a questão de ser uma língua de contexto e de ter uma estrutura um pouco diferente do português. Então tudo isso quando você começa e que é muito novo pode assustar e parecer aquele um muro ou uma grande barreira intransponível. Mas, na verdade, eu acho que o começo é talvez mais difícil um pouco do que do aprendizado de línguas como inglês ou espanhol. Mas, de fato, com o tempo, essa dificuldade é facilmente eliminada e você pode continuar aprendendo chinês tranquilamente. Para mim, eu acho que a principal dificuldade dentro desse contexto do começo era muito a questão da pronúncia e da fala. E eu acho que a fala sempre foi uma dificuldade muito grande para mim em comparação, por exemplo, com a leitura ou com a escrita. Uma boa dica para superar essa dificuldade e talvez uma dica para qualquer um que queira aprender chinês, primeiro é ter um pouco de resiliência, perseverança, é uma coisa que requer uma paciência, não vai ser desenvolvida em um curto espaço de tempo, mas que talvez pode contar com a ajudinha de algumas coisas que são bem importantes, como por exemplo o contato com cultura chinesa, então contato com história chinesa, literatura, cultura de um modo geral, pode muito ajudar no processo de aprendizado de chinês, exatamente por ser uma língua de contexto. Então, eu acho que escolher um curso no qual não só você tem uma base de língua, de gramática e de escrita muito boa, você também tem que escolher um curso onde tem uma base de cultura. E quem acompanha o Centro-Ásia sabe que não só para o chinês, mas também para o coreano ou para o japonês, há uma série de eventos online culturais. Então, há uma ênfase muito grande na parte cultural que é simplesmente fundamental para você ter uma imersão completa no idioma, não estando convivendo com o idioma diariamente, né? Eu acho que ainda o número de pessoas estrangeiras que moram na China é muito pequeno, se a gente comparar com outros países, não é? E dentro desse número muito pequeno de pessoas estrangeiras, ainda tem um número também muito pequeno de pessoas que têm um domínio fluente do idioma chinês. Então, eu acho que uma dica legal, não importa se você vem aqui para estudar ou para trabalhar, é que você se dedique para aprender o chinês, porque parte de entender o funcionamento da sociedade chinesa, ou ter amigos chineses, ou ter um trabalho na China, passa por você falar chinês e entender a estrutura de funcionamento da sociedade chinesa através, então, da língua, da cultura, da história. Então, isso tudo pode te ajudar a ter uma estadia muito melhor na China e também tá aberto a conhecer um universo cultural completamente diferente do nosso, rico, milenário, que pode agregar muitas coisas se você é uma pessoa que gosta de aprender coisas novas. O idioma chinês está sempre te desafiando. Na verdade, aprender qualquer língua é assim, mas eu acho que o chinês é uma língua que te desafia a aprender cada vez mais e também colocar os seus conhecimentos ou seus padrões em xeque e estar sempre disposto
a se transformar nesse processo de aprendizagem e talvez também trabalhando aqui na China, eu acho que a gente descobre várias habilidades interessantes quando estando em contato com colegas chineses, então aprender a usar mais a criatividade para resolução de alguns problemas, enfim, eu acho que nesses sentidos tem muito a aprender, é uma experiência muito enriquecedora, tanto de estudar chinês quanto de morar na China, e também uma experiência que transforma vidas. Eu acho que a maior parte das pessoas estrangeiras que eu conheço que moram na China há muito tempo, há muitos anos, vão dizer que, de fato, é uma experiência transformadora em muitos aspectos, não é? Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que promove muitas alegrias, é um lugar que sabe reconhecer o potencial e esforço quando você está trabalhando, é um lugar que está muito aberto à cooperação entre a cultura local chinesa e as culturas estrangeiras, onde tem muito espaço para pessoas que queiram se aprofundar e conhecer mais sobre a China. Quando vim para cá, vim com o objetivo de ficar só um semestre, e já são 5 anos que eu moro aqui, eu tenho minha família aqui, casei aqui, e agora também no sentido do trabalho, eu acho que é uma alegria muito grande você poder ver o seu trabalho, as habilidades que você já tinha quando chegou aqui se transformarem em conjunto com uma sociedade que é muito vibrante, em que tudo se transforma muito rápido e que você tá todo dia se desafiando ali a conhecer coisas novas, enfim, a ser uma pessoa melhor e diferente. A maior parte das pessoas estrangeiras que moram aqui, que eu conheço, também compartilham da mesma ideia de que é um país que dá muitas oportunidades e que acaba trazendo muitas mudanças pessoais e profissionais na vida dos estrangeiros que moram aqui. Então, essas foram as minhas dicas e um pouco da minha experiência morando aqui na China. Tudo isso só é possível porque eu fiz uma primeira escolha de começar a estudar chinês no Centro-Ásia, uma experiência que eu nunca vou esquecer e da qual eu tenho uma gratidão muito imensa.